Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Achei graça, não no sentido cômico, mas no sentido de gracioso, assim, simpático, a forma com que uma senhora do sertão do Goiás, avó de um grande amigo meu, se referiu a um machucado na sua perna, mais aqui na canela, quando lhe perguntei o que tinha sido, porque de fato era chamativo. E ela respondeu: eu magoei a perna na quina da mesa. E me chamou a atenção esse modo de referir-se a um machucado, a um ferimento. Um magoar, que às vezes dá a impressão de ser algo até mais interior, né? Mais espiritual até. Uma mágoa, um sentimento, aplicado a um machucado, a um ferimento, algo materializado exteriormente. E o mesmo me aconteceu na proximidade assim daquele episódio, outro que aconteceu agora com o pai de um amigo meu, que era na região norte do país, onde eu também identifiquei que ele estava com o cotovelo assim todo esfolado, uma esfoladura grande, e até também perguntei: puxa, o senhor caiu, tomou um tombo? O que aconteceu? Ele falou: pois é, tomei um tombo mesmo aqui, acabei ofendendo o cotovelo, olha só como ficou. E outra vez, a palavra ofender, já não no sentido que a gente tantas vezes utiliza e entende, talvez de modo mais coloquial, que atinge moralmente a pessoa, e sentimentalmente a pessoa. Não, também aplicado a um ferimento, aplicado a um machucado. Magoei, ofendi. E depois andei dando voltas a isso, porque me pareceu que essas expressões podem perfeitamente aplicar-se à situação em que nos encontramos quando cometemos um pecado. Quando contrariamos a nossa consciência, em geral o pecado consiste nisso, agir contrariamente àquilo que nossa consciência aponta como sendo o mais correto. E nos deixamos levar pela ira, uma reação desproporcionada diante do estímulo que se apresentou ali diante de nós, motivada assim pelo nosso egoísmo, nosso eu ferido, contrariado. E nos deixamos levar pela mentira, seja por um motivo assim de vaidade, para não ficar mal, seja até para conseguir alguma vantagem sobre outra pessoa, numa situação. Aquilo machuca, aquilo magoa, aquilo ofende a nossa própria alma, nosso próprio ser. E a mesma coisa se pode dizer quando nos deixamos levar pelo orgulho, que não damos o braço a torcer numa coisa, ou em outras ocasiões nos sentimos tão por cima que chegamos até a desprezar alguém, pelo menos interiormente. Aquilo tudo não nos faz bem, nos machuca, nos fere. E a mesma coisa com relação à inveja, a mesma coisa com relação à preguiça. Essa preguiça que do dizer das boas mães mata. E a mãe pede para o filho comprar alguma coisa na padaria, e o filho diz com relação ao irmão: manda ele, mãe, já fui ontem. E a mãe já dita a sentença: ei, a preguiça mata, hein? E de fato, mata tantas coisas. Mata os nossos ideais, né? E mata nosso relacionamento com Deus, que a gente deixa de rezar, não vai à missa por preguiça. Mata nosso relacionamento
de amoroso com alguém, de amizade, porque por preguiça não liguei para cumprimentar pelo aniversário, ou a esposa por preguiça está meio desmazelada, já não se produz um pouco para receber o marido, e o marido por preguiça fica instalado em casa, e já não convida para sair, não bola algum programa, e ao mesmo tempo não faz um concerto, quando poderia fazer, né, perfeitamente no final de semana, uma coisa que está lá já se arrastando o tempo. E tudo isso vai matando o amor, vai matando o relacionamento interpessoal, o relacionamento com Deus. E tudo isso, então, de alguma forma, para além, né, de matar todas essas situações, acaba prejudicando a nós, né? Entramos num caminho de nos impomos essa autoflagelação e magoamos a nossa alma com o pecado. Nós ofendemos a nossa natureza, a debilitamos, a ferimos, a machucamos, fazemos estrago em nós com o pecado. Isso ficou tão evidente, tanto do ponto de vista externo e depois, alegoricamente, do ponto de vista interno, em dois momentos diferentes, em duas situações diferentes, uma correspondendo bem à realidade. Vocês devem conhecer a história do Leonardo da Vinci, quando estava pintando a Santa Ceia, um afresco, que se tornou clássico e aparece colocado assim em quadros nas salas de jantar, nas cozinhas, né, de tantas casas. O Leonardo da Vinci, quando se propôs a pintar aquele afresco, gastou alguns anos nessa obra. O primeiro que quis pintar foi Jesus Cristo, compondo a Última Ceia. E foi atrás de um modelo, alguém que pudesse servir de modelo, de inspiração para ele pintar Cristo, e foi encontrar essa pessoa no coro da Catedral de Milão. Um rapaz muito bem apessoado, belo, com uma cara limpa, um olhar penetrante e ao mesmo tempo de energia e transpirava assim pureza. E não teve dúvida, o contratou, o rapaz topou, pousou para ele, chamava-se Pietro Bandinelli. E de fato a figura de Cristo ficou muito bem representada lá com o pincel do Leonardo da Vinci. E assim foi fazendo com os outros apóstolos, até que deixou pelo final a Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, e ficou dando voltas para onde encontrar alguém que servisse de modelo para ele pintar Judas. E pensou que provavelmente encontraria uns tugures assim lá de Milão, e se dirigiu lá, aqueles bares, aquelas casas de prostituição que tinha ali naqueles arredores, e de madrugada, no meio daquelas orgias, e encontrou no canto de um bar uma figura que disse: é ele. Puxa vida. Foi lá, ofereceu uma recompensa, né, um salário. Se o rapaz queria posar para ele, combinaram. No dia seguinte, o outro que tinha ficado meio apreensivo, meio assustado, se apresentou lá e começou a posar. E ele ia olhando para o rapaz, ia reproduzindo alguns traços ali para a figura de Judas, mas sempre encafifado. Eu já vi esse rapaz em algum lugar, essa expressão de olhar, alguma coisa meio familiar, mas não conseguia distinguir, e olha que era bastante observador, né, pelo seu dom artístico. Até que acabou perguntando: olha, desculpa te perguntar, mas a gente se conhece de algum lugar? O outro ficou meio apreensivo e disse: a verdade é que sim. Eu não falei nada ontem quando me contratou porque eu precisava desse dinheiro, mas eu sou Pietro Bandinelli, aquele que o senhor utilizou anos atrás para pintar Jesus. E foi contando as vicissitudes que teve na vida, como foi ladeira abaixo, na sua conduta, e acabou ficando naquele estado de machucado e de ferimento visível até exteriormente. Uma cara viciada. Mas outro que representa muito bem o que acontece no interior de uma pessoa quando ela se deixa levar pelo pecado, seja ele do tipo que for, foi o Oscar Wilde, num livro que se intitula O Retrato de Dorian Gray. Logicamente não é um livro espiritual, aliás o próprio autor é muito assim, ácido ao tratar da igreja, a tratar da fé católica.
mas ao mesmo tempo conseguiu uma obra de grande valor. O personagem principal, ele de fato é muito bonito, muito belo. O livro praticamente começa com ele sendo reproduzido numa pintura de um artista também muito bom. A obra fica perfeita, fica muito bem representado lá. Mas num momento determinado, ele faz um pacto com o mal, e o pacto consiste em que ele sempre manteria a sua mesma aparência, bela. Ele começa a dedicar-se a uma vida completamente desregrada. E não acontece com ele o que aconteceu lá com Pietro Bandinelli, né? Que isso não é um fato real. Mas ele vai observando que o quadro vai ficando deformado. O quadro que representava tão bem, agora vai repercutindo o que está acontecendo na sua alma, com a degradação a que ele está submetendo, com tantos pecados. Chega uma hora que ele já nem aguenta ver o quadro na sala, tira da sala, leva para o sótão. Depois, de vez em quando, ele fica curioso, vai dar uma olhadinha no sótão, está cada vez mais feio, mais cheio de feridas, purulento. Ele até cobre com um pano, ou seja, a reprodução do que estava acontecendo na sua alma. Perdão pelo spoiler aí do livro, se ainda não leu, vale a pena ler, acho que não estraguei o livro não. E efetivamente, isso que produz o pecado. O pecado é uma ofensa que nós realizamos contra nós mesmos. Mas também vamos encontrar no catecismo, né, da fé católica, se procurarmos o que é o pecado, uma definição que diz: o pecado é uma ofensa feita a Deus. Em que medida o nosso pecado pode ofender a Deus? Em que medida Deus se deixa ofender pelo nosso pecado? Com certeza não é como nós ficamos ofendidos, né, que não queremos nem ver a pessoa pintada de ouro na nossa frente. Com certeza não é que Deus, então, fica lá já ruminando, né, destilando fel contra nós, a ponto de querer castigar-nos brutalmente. Não, isso não seria próprio de Deus. Isso é próprio seria Deus dos pseudo-deuses, né, da mitologia grega, Júpiter brigando com Vênus, são super vingativos. Deus não é vingativo, o nosso Deus não é vingativo. Deus se ofende na medida em que nos ama infinitamente e, portanto, cada pecado, ou seja, cada estrago, cada ofensa, cada mágoa que nós produzimos na nossa alma, isso atinge o coração de Deus de modo muito intenso, infinitamente intenso. Talvez consigamos penetrar um pouquinho nisso com aquele poema da Adélia Prado, nossa poetisa mineira. Numa obra dela que se intitula Oráculos de Maio, está lá um poema que na verdade é só um verso, mas que lhe dá um grande destaque, né, uma grande importância, eu valorizo bastante porque ele ocupa uma página inteira do livro de poesias. Ela dizia assim: e quando meu filho tinha dor de ouvidos, eu tinha dor de ouvidos nele. E nós acho que intuímos o que ela quer dizer. A dor física tem o filho, mas na medida que ela ama tanto o filho, aquela dor repercute nela e ela tem dor de ouvidos nele. E isso não acontece só com as mães, não, acontece também com os pais. Há tempos atrás eu recebi um amigo que veio para uma direção espiritual. Ele estava lívido, branco. Eu perguntei: tudo bem? Ele falou: por que a sua pergunta? Eu falei: você está pálido? Ele falou: dá para perceber? Ele falou: super dá. O que aconteceu? Ele falou: não, eu estou voltando de levar minha filhinha para tomar uma injeção lá na farmácia. E eu vi aquele corpinho tão pequenininho, aquela agulha tão grande que ia penetrando no seu corpinho. Nossa, eu passei mal. Como se dissesse, e quando ela sentia a agulha entrando, eu sentia a agulha entrando nela, eu sentia com ela. E eu passou mal, a ponto de que ele já tinha passado em casa para deixar a bebezinha para vir conversar comigo, e quando chegou, ainda continuava naquele estado. O poder que nós temos, né, de atingir o coração de Deus, de deixar Deus então magoado, Deus ofendido nesse sentido. À medida que eu me machuco, à medida que eu me magoo, à medida que eu me ofendo, me auto-ofendo, isso atinge o coração de Deus, ofende a Deus. E que bom seria se nós desenvolvêssemos essa sensibilidade como fruto, né, do que nós considerávamos hoje cedo,
da filiação divina e tivéssemos esse receio de atingir o coração do Pai, que isso também supusesse para nós um freio. Há um livro que talvez você conheça, se intitula Senhor, tende piedade de nós. Perdão, tem piedade de mim. O autor é Scott Hahn, um presbiteriano norte-americano que se converteu ao catolicismo na década de 90. E a sua conversão teve grande repercussão nos Estados Unidos, mas de todo mundo, cristão, católico, também protestante, do modo que ficaram muito contrariados com o que eles consideravam uma deserção, não um vira-casaca, né? Porque ele era muito famoso assim entre os presbiterianos. Ele percorreu os Estados Unidos fazendo conferências, mas se converteu. A conversão dele está narrada num livro que se intitula Rome Sweet Home. Traduzido aqui para o português, assim, o título foi Todos os Caminhos Levam a Roma. Acho que a Quadrante distribui esse livro, ou a Cultura de Livros, não tenho certeza. Mas ele sentiu o desejo de escrever um livro sobre a confissão. Os protestantes não têm esse sacramento, mas ele faz uma grande apologia do sacramento da confissão, uma vez convertido. Ele começa esse livro fazendo uma confissão sua. Diz assim, tenho uma confissão a fazer. Perdão, que a citação é um pouquinho longa, mas acho que compensa. No começo da adolescência, andava com o tipo de turma, o gangue, que é o pesadelo dos pais. Aprontamos algumas coisas de pouca importância antes de passarmos a pequenos delitos. Durante algum tempo, a nossa maneira de divertir-nos nas tardes de sábado consistia em praticar pequenos furtos no centro da cidade. Um dia, apanharam-me roubando uns álbuns de discos de vinil. Não vou cansá-los agora com os pormenores, apenas direi que era mais hábil como mentiroso do que como ladrão. As duas seguranças, ambas mulheres de meia idade, arrastaram-me para a sala de interrogatórios da loja de departamentos. O meu aspecto devia inspirar piedade, era o aluno mais baixo da minha classe da 8ª série. Tinha 13 anos, mas aparentava uns 10. Uma das seguranças olhou-me e disse, você parece jovem demais para andar roubando coisas. Foi você que teve a ideia de roubar esses álbuns? Ela não sabia, mas as suas palavras deram-me um álibi. Apoiando-me na sua dúvida, inventei a história de que um grupo de rapazes da cidade, conhecidos delinquentes e consumidores de drogas, tinham ameaçado bater em mim e num amigo se não roubássemos esses álbuns para eles. O rosto da interrogadora corou de indignação maternal. Como puderam fazer uma coisa dessas? Por que você não contou à sua mãe? Tive medo, respondi em voz baixa. Logo chegou um policial e rapidamente me arranjei, com a ajuda das duas seguranças, para convencê-lo de que os verdadeiros culpados eram outros. O policial, por sua vez, ajudou-me a tornar a minha história convincente para minha mãe, que foi buscar-me lá na delegacia. Em pouco tempo estava livre e em casa. A minha mãe mostrou-se compreensiva e eu, depois de murmurar que estava cansado, fui para o meu quarto e fechei a porta. Imediatamente ouvi vozes abafadas no andar de baixo. Não distinguia as palavras, mas sabia que a voz suave era da minha mãe e a que aumentava gradualmente de tom e volume era do meu pai. Aquilo não augurava nada de bom. Logo depois chegou-me ao ouvido uns passos fortes subindo as escadas e em direção ao meu quarto. Mais que ouvir, senti que batiam à minha porta. Era papai, é claro. Eu disse-lhe que entrasse. Cravou os olhos em mim e eu imediatamente fixei os meus num ponto distante do tapete. A sua mãe contou-me o que aconteceu hoje. Assenti. Ele continuava a olhar-me. Você foi obrigado a roubar aqueles álbuns de discos? Sim. Olhou-me atentamente e repetiu-me. Você foi obrigado a roubar os discos? Assenti de novo. Vi os seus olhos dirigirem-se para a enorme pilha de discos ao lado do meu estéreo. Olhou-me de novo. E onde devia deixar os discos depois de roubá-los?
no toco de uma árvore no bosque próximo. Pode mostrar-me esse toco de árvore? Respondi que sim. Muito bem, visto o agasalho, Scott, vamos dar um passeio. O bosque estava a uns 300 metros da casa e o centro de compras aproximadamente a meio quilômetro de caminhada através dele. A folhagem era espessa e eu estava certo de que viria montes de tocos de árvore. Tudo o que eu tinha de fazer era escolher um deles. Mas, como é óbvio, enquanto caminhávamos, pude ver uma grande quantidade de árvores, uma grande quantidade de folhas, uma grande quantidade de ramos, mesmo alguns galhos caídos, mas nenhum toco. O meu pai seguia-me, de modo que não podia ver os meus olhos, perscrutando à direita e à esquerda com um crescente desespero. Senti um certo pânico quando o bosque clareou, as árvores acabaram e eu não tinha visto um só toco. À borda do bosque, com a loja bem em frente de nós, eu disse, era ali que os rapazes estavam cheirando cola. Muito bem, disse meu pai, mas onde está o toco? É aquele montão de terra ali. Voltou-se para olhar-me, você disse toco. Eu sofrendo, bem, toco, montão. Toco, montículo, repetiu, detendo-se dolorosamente entre as duas palavras. Eu esperava vê-lo explodir, voltar-se para mim encolerizado e chamar-me mentiroso, mas limitou-se a dizer, vamos para casa. Durante a eternidade que nos levou a percorrer o caminho de volta, meu pai não abriu a boca. Eu já não temia a explosão, quase a desejava. O seu silêncio ia me matando. Chegamos a casa, fechou a porta, tirou o paletó, as botas e subiu ao andar de cima. Num instante eu também subi ao meu quarto e fechei a porta. Podia-se pensar que comemorava uma vitória, tinha conseguido manter a minha tortuosa história com a suficiente seriedade para enganar as duas seguranças da loja, o policial e a minha mãe. Mas não estava comemorando nada, estava começando a experimentar uma coisa completamente nova. Naquele momento comecei a compreender o que significa ter um coração humano. Senti uma esmagadora sensação de vergonha porque meu pai não tinha acreditado na minha história, porque ele sabia que o filho a quem amava tinha roubado e mentido. O que se passou comigo foi simplesmente o despertar da consciência, foi a descoberta de uma relação. Até esse momento eu tinha visto meu pai como juiz, júri, carrasco. Cada vez que fazia algo de errado, temia ser descoberto, julgado e castigado. Mas naquele dia descobri que havia coisa pior do que provocar a cólera de um pai. Era despedaçar o coração de um pai. Meu pai não era o que se costuma dizer um crente devoto, nem sequer tinha certeza de que acreditava em Deus. Não obstante, descobri gradualmente ao longo dos anos que naquele momento solitário dos meus 13 anos, meu pai representou para mim a paternidade de Deus. E começou a pôr as coisas em ordem na minha vida. Já não me sentia feliz com as minhas mentiras e os meus furtos bem-sucedidos. A minha culpa ficava em evidência, sentia-me envergonhado de mim mesmo, e mais só do que nunca. Uma descrição muito profunda do efeito do pecado na alma e da sensibilidade que foi capaz de desenvolver. Deus permitiu, tirou desse mal um bem, que ele experimentasse a ponto de querer fugir do pecado. O pecado é a realidade que mais se opõe à nossa filiação divina, à nossa condição de filhos. Devemos querer fugir, de fato, do pecado. São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz umas palavras que são, de fato, bem representativas para nós nesse momento da nossa oração. É o capítulo 5, São Paulo diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor.
Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma ou avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades e conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm, em vez disso ações e graças. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados, progredir na caridade, e depois diz, nada de devassidão, nada de degradação. Combate o pecado. E naquela passagem da Epístola de São João, que ele diz, filhinhos, vede que amor nos demonstrou o Pai, em querer que nos amemos seus filhos e o sejamos de fato, na sequência ele diz, e todo aquele que tem nele nessa esperança torna-se puro como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo o que peca não ouviu nem o conheceu. Que bom seria se nós desenvolvêssemos essa sensibilidade. Vamos pedir agora a graça ao Espírito Santo que nos faça ter essa sensibilidade e nos faça evitar todo o pecado, começando por querer desterrá-lo da nossa alma, tomando coragem para identificá-los. Identificar, então, os 7 pecados capitais em nós, o nosso orgulho, falávamos agora há pouco, que me leva a não dar o braço a torcer, só eu tenho razão, eu sou o mais bonito, eu sou o mais simpático, eu sou o mais inteligente. Não aceito correções. Eu me acho. Ou como alguém me dizia uma vez, Padre Carlos, eu estou de tal forma que eu não só me acho, eu me tenho certeza. Orgulho, orgulhoso. Reconhecer em nós, identificar em nós aquilo que tendemos a justificar, a nossa sensualidade, deixando-nos levar por diferentes teorias, e que tudo bem, é uma forma até de buscar uma compensação na internet, buscar a compensação através de um ato impuro. As teorias de que é preciso conhecer-se a fundo no namoro, inclusive do ponto de vista da relação íntima, assim uma coisa não, pode ser que não funcione, depois como é que vai ser? E por diferentes teorias a pessoa vai vivendo a realidade sexual como uma realidade linda, maravilhosa, mas fora do contexto para o qual ela está projetada, e vai experimentando essa degradação, e depois ainda tem uma gravidez no meio do percurso, a coisa fica toda confusa. Identificar, e desmistificar ou desmentir a nossa gula, que vai justificando até o meu combate à ansiedade. Fico ansioso como uma caixa de bombom garoto, ou então afogo as mágoas no vinho, Então parece que funciona. Quase que eu vejo os pecados capitais como uma espécie de proteção. A preguiça para no stress. A sensualidade porque me compensa, quando na verdade me deixa mais descompensado ainda das minhas frustrações, E depois o orgulho porque me protege das pessoas, E a gente vai arrumando a ira, não, danger, não se aproxime, daí ninguém vai montar em mim. Isso é mentira. Encher-nos de coragem para identificar os pecados capitais, varrendo então o orgulho, a preguiça, a ira, a avareza, o apego aos bens materiais, e depois a gula. Agora eu já não sei qual que está faltando, na ordem, orgulho, inveja, ira, gula, preguiça, avareza e luxúria, sensualidade. Os 7 pecados capitais, identificá-los. Talvez entrar até no Google e falar um exame de consciência para confissão. Agora que já vamos tendo acesso, sacerdotes, para poder confessar-nos, até preparar bem a nossa confissão. Identificar o pecado em nós com o desejo de desterrá-lo da nossa alma, completamente, decretar guerra contra o pecado. Essa expressão vem de São Domingos Sávio, esse santo salesiano, do final do século XIX, quando ele estava prestes a ser decretado
o dogma da Imaculada Conceição de Maria, São João Bosco foi chamando cada um dos meninos que tinha, num oratório que ele tinha composto com meninos de rua, foi perguntando um para um: o que você vai oferecer de presente para Nossa Senhora, né? A festa da Imaculada, ou seja, a festa daquela sem mancha, concebida sem pecado. E alguns foram tendo algumas ideias assim, bem singelas: vou dar uma flor, eu vou lá dar um beijo na imagem que está lá perdida lá no fundo da casa, que ninguém nunca vai ver, então vou lá ter um carinho com Nossa Senhora. Até que perguntou para o Domingos Sávio, ele ficou muito admirado da resposta. Aquele rapazinho já tinha uma maturidade grande. De fato, ele morreu jovem, um santo muito jovem. E perguntou: e você? O que você vai oferecer, Domingos? E o Domingos disse: eu quero fazer uma guerra impiedosa ao pecado. E pedir tanto ao Senhor como a Nossa Senhora que permita que eu morra a deixar-me cair em pecado. Olha só, que pedido. Uma jaculatória que as mães piedosas, no começo do século, foram ensinando aos seus filhos. Meus filhos, antes morrer que pecar. São José Maria Escrivá, que nasceu em 1902, também é desse período. Antes morrer que pecar, antes morrer que pecar. Tinha esse lema que a mãe lhe tinha incutido. Vamos pedir à Virgem Maria que ela também nos ensine a ter essa coragem. Primeiro, que, como fruto da filiação divina, nos ajude a criar essa sensibilidade. Não quero atingir o coração do Pai, ofendê-lo na medida em que eu me ofendo com os meus pecados. E quero crescer no amor. E, em função disso, desterrar o pecado da minha alma, encher-me de coragem para dar nome a essas coisas desordenadas que estão em mim, preparar uma boa confissão assim em regra, mais profunda, mais abrangente, mais exaustiva, para efetivamente passar a régua e trilhar com segurança, com determinação, esse caminho da filiação divina. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por